As tatuagens são uma das formas de expressão e de modificação corporal mais populares do nosso tempo. Mas com tanta gente fazendo os desenhos no corpo, as chances de arrependimento também são maiores. Na hora de remover uma tatuagem é preciso paciência e dinheiro. Juliana fez uma tatuagem quando tinha 15 anos. Na época, ela era adolescente, escondeu dos pais. Hoje, está arrependida. Eu tinha 15 anos quando eu fiz a tatuagem e me arrependi. Porque nessa época a gente não pensa se a gente está fazendo algo que gostaríamos de ter ou se é só mesmo para causar um impacto a alguém. Na época eu fiz para ser diferente dos meus colegas, dos amigos. Agora ela pretende remover. Vou remover por questões até mesmo, vamos dizer assim, não me agrada, hoje eu não queria ter isso comigo, tirar para mim será a solução de ter uma vida mais leve, vamos dizer assim, que é como se fosse uma marca. O tatuador careca faz tatuagem há muitos anos e tem a preocupação de conversar com os clientes que querem fazer tatuagens. Não faço tatuagem menor sem autorização dos pais, por escrito. Tem que ter, o pai e a mãe tem que vir, ou o pai ou a mãe tem que vir pessoalmente para munido de todos os documentos, que é para preencher uma ficha que é para poder fazer esse trabalho. Sem autorização por escrito eu não faço em ninguém. A remoção de tatuagem já pode ser feita em Vitória da Conquista há 5 meses. O procedimento é realizado com até 90% de eficácia. Na verdade, esse critério depende muito da seleção do paciente, né? A gente tem alguns critérios que precisam ser levados em consideração, né? O tempo de tatuagem, a qualidade do pigmento, se é uma tatuagem colorida ou não, se tem sobreposição de tatuagem ou não, né? A gente chega nos casos mais positivos, né? A gente chega a ter 90%, 95% de sucesso. Algo assim que a gente consegue acompanhar, controlando, a gente consegue um resultado bem positivo mesmo. 8 sessões são necessárias para um bom resultado, mas é preciso fazer um acompanhamento seguindo as recomendações médicas. Na verdade, a gente padroniza o mínimo de 8 sessões, né, porque a gente precisa ir devagar e com calma, né, sentindo a reação do paciente. A gente tem que ir trabalhando sobre o pigmento de uma forma gradativa, né? Como você diz, a gente precisa de uma colaboração do paciente. Em que sentido? O paciente tem que seguir algumas orientações, ele não pode, por exemplo, se expor ao sol, né? Ele tem que ajudar no processo de cicatrização da tatuagem, então ele usa alguns medicamentos tópicos, né? A gente precisa dessa colaboração. Então, no período de 30 dias, que geralmente é quando a gente repete a sessão, então ele tem que ter essa colaboração e fazer a parte dele no tratamento, que é muito importante. Não pode fazer a remoção de tatuagens quem tiver problemas de cicatrização, gestantes, lesão na pele ou quem possui doença gravíssima, tipo câncer. A configuração da família brasileira vem se diversificando e as pesquisas do IBGE mostram que até o número de filhos por mulher está diminuindo. Esse é o retrato e, em parte, o resultado da emancipação feminina. Na casa de Dona Zezé é assim. Em ocasião especial, a família toda se reúne. E é um grupo bem grande e bem o perfil de uma geração do passado. A história dessa família começou há muito tempo. Há 53 anos, casavam-se Maria José Marinho e Juraci Marinho. Logo depois do casamento, vieram os filhos, depois as noras e genros e por último os netos. Ter uma família desse tamanho é difícil de administrar? Como é? É muita alegria? Muita alegria, muita festa, muita folia, tudo de bom que você imaginar tem uma família desse tamanho. Não tem briga, ninguém discute, é tudo na paz. Discussão normal em família tudo tem, né? Mas discussão de ficar com raiva, brigar, não existe. Filha de família se não casa. Quando eles se casaram lá na década de 60, era comum ter uma média de 6 filhos por família. Dona Zezé teve 14. Minha mãe teve 3, minhas irmãs, as 3 mais velhas. Entre nós 3 tivemos 40 filhos. Eu, Jovem Lourdes, né? Nós tivemos 40, né? E meus tios também, a média era 13, 14. Eu tenho uma tia, que é irmã de mãe, que teve 19. E era normal, aqui naquele tempo era normal.
Depois de tanto tempo, a situação mudou. De acordo com o último censo do IBGE, a média de filhos por família é de menos de 2. Esse professor de Sociologia explica que, para que isso ocorresse, valores culturais foram modificados, assim como o papel da mulher no núcleo familiar. A família hoje ela tem um papel fundamental, sem dúvida, mas ela tem diversas configurações. E dentro dessas configurações, o papel da mulher como agente básico de organização familiar vem se valorizando ao longo do tempo. E eu tenho a impressão de que nesse aspecto aqui que se encontra a principal razão para a mudança do perfil das famílias de maneira geral, e inclusive para a diminuição da taxa de natalidade geral da população brasileira. Sinara é nora de Dona Zezé. Casou-se com Kleber. Dos homens, é o filho mais velho de seu Juraci e Dona Zezé. Diferente dos dois chefes da família, Sinara e Kleber fazem parte da realidade das famílias hoje no Brasil. Ambos trabalham, dividem todos os papéis na organização da casa e têm 2 filhos. Minha primeira gestação não foi tão fácil, entendeu? Meus planos iniciais eram de 3 filhos, mas depois do tempo, da demora, eu decidi ter apenas 2 filhos, até então. Então é questão de tempo, a questão financeira também. A mulher hoje disputa com o homem, né, esse mercado de trabalho, e está aí também a consequência do número menor de filhos, dado que a mulher já não pode ficar em casa exclusivamente para os filhos. Além dessa mudança no perfil da família tradicional, com a diminuição no número de filhos e a mulher mais autônoma, está crescendo também um outro tipo de perfil de família que começou a surgir na década de 70, a monoparental. Tatiana faz parte desse tipo de família, formada quando um dos genitores assume a responsabilidade do cuidado com a família. No caso dela, foi através do divórcio. Depois de 2 anos da separação, o cuidado com os filhos mais que redobrou e agora a dedicação é muito maior. Claro que eu senti um certo peso, principalmente inicial, porque assim, eu fiquei com ainda mais responsabilidades do que eu já tinha. Agora eu não tive dificuldade em assumir não, sabe? Porque nós sempre dividimos tudo, sempre fui batalhadora, então acho que isso, né, fez com que essa transição não fosse tão difícil na realidade, né? Famílias como a de Tatiana já são 19% no Brasil. Esse tipo de família, que é o segundo em número, tem um fator bem decisivo: a não dependência de algum parceiro. E eu acho que as mulheres atuais são completamente diferentes. Elas têm essa consciência de que o outro não é uma extensão dela, ou que ela não é extensão do outro, e que cada um é um, e que cada um toca a sua vida. Segundo o IBGE, em mais de 70% dos casos de separação judicial não consensual, em que não houve acordo, foram elas que tomaram a iniciativa de se separar, assim como nos pedidos de divórcio, no qual 52% foram requisitados por mulheres. As pessoas continuam se casando muito, mas elas se divorciam mais e depois elas casam outras vezes, em diferentes formas de casamento, em diferentes formas de vinculação. Então me parece que isso é um indício de que a base dos relacionamentos familiares cada vez é menos dependente do sangue e mais dependente do afeto, do sentimento, da vinculação emocional. Outro núcleo familiar que também aparece no censo demográfico do IBGE é a homoafetiva. No Brasil, são mais de 60 mil famílias com essa característica. José Mário e Alberto estão juntos há 17 anos. Há 2 vivem sob o regime de união estável. O casal tem uma filha, Esther, de 13 anos. Eles foram o primeiro casal gay masculino a adotar uma criança na Bahia. O que a gente tem percebido é que a gente tem percebido de frente as pessoas aceitando mais, né? Discutindo mais, se permitindo conviver mais com a nova família brasileira, essa família mosaico, né? Que na verdade, no nosso caso, uma família homoafetiva, mas que a gente também participa, convive, né, com outro tipo de famílias, que é a avó que cria o neto, né, a tia que cria o sobrinho, né, a mãe solteira, enfim, nós temos uma nova modalidade de família. Além do direito ao casamento civil, a inclusão do parceiro no plano de saúde e outras conquistas, as famílias homoafetivas ainda buscam outra coisa: mostrar que o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção podem sim construir uma base sólida familiar. Você não escolhe ser gay, você nasce, né? Você segue a orientação do seu desejo. O seu desejo é interno, você não muda isso. São mais de 190 milhões de brasileiros e mais de 60 milhões de arranjos familiares dos mais diversos.
Com o passar do tempo, a família tornou-se uma instituição de constantes modificações e várias reorganizações. A tendência é de que os modelos de organização familiar vão continuar a se transformar, vai continuar surgindo novas possibilidades. A busca da felicidade, a busca da harmonia, da paz, são direitos essenciais que nos assistem pela nossa própria condição humana. Acho que a família tende a se preservar, não vejo a família desaparecendo, pelo contrário. Acho que a família tende a ser cada vez mais importante dentro desse novo mundo de novas formas de relação que nós estamos construindo hoje. O que é necessário é que essa família seja compreendida como um fenômeno que deriva do afeto entre as pessoas. O amor entre as pessoas, o sentimento, o envolvimento emocional. Isso é que é chave para que as famílias sejam bem-sucedidas. E a gente espera que é por aí que o mundo evolua. Família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania, mas quando a filha quer fugir de casa... Bem, a gente se despede por aqui, você assiste agora ao Prosa Cultural. Tenha uma ótima noite e até amanhã.